Esperar a galera entrando aqui. Vamos chegando, pessoal. Compartilhando aqui com todo mundo, para todo mundo poder assistir a nossa live. Assunto importante hoje. Vai chegando, gente, já vai deixando o like aí na transmissão. Já vai também compartilhando aí nas suas redes, nos seus grupos, para o pessoal poder acompanhar o nosso bate-papo. Vamos chegando, gente, vamos compartilhando. Esse bate-papo importante hoje com uma figura expressiva aqui da nossa região, sobre um assunto bastante pertinente e bastante em voga atualmente, que é a criação da região metropolitana aqui de São José do Rio Preto. Hoje eu vou dialogar, bater um papo com o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, ele que tem o projeto da região metropolitana aprovado na Alesp e vai falar para a gente sobre as características e as vantagens que nossa região terá com a criação da região metropolitana. Então, João Paulo já está chegando aqui, vamos dar boas-vindas. Boa noite, João Paulo. Adriano, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua disposição em estar dialogando com a gente nesta segunda-feira à noite, um assunto que está sendo bastante debatido aqui na nossa região, que é a criação da região metropolitana, e ninguém melhor para falar sobre isso do que você, que tem esse projeto já aprovado lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é isso, João, a palavra é sua. Bom, primeiro, Adriano, agradecer o convite, a possibilidade de conversar com você e com quem estiver acompanhando pelas redes sociais agora o nosso diálogo. E também uma oportunidade de começar a envolver, fomentar toda a sociedade da nossa região, envolver as pessoas da região numa discussão tão importante como essa, que é a criação da região metropolitana, que consiste em uma unidade administrativa regional que tem por objetivo desenvolver projetos que sempre tem esse caráter regional. E um fórum de discussão permanente entre esses municípios, que vai discutir problemas em comum. Então, é uma oportunidade a gente conversar sobre isso. Teve eu não sei se você quer que eu prossiga, se você quer ir tabelando, pode ir me cortando aí, não tem problema. Por favor, pode seguir, João. Então eu vou começar assim, vou fazer uma fala inicial, tentando fazer uma síntese do que é a região metropolitana. Então, a região metropolitana é uma unidade administrativa regional, é uma espécie de centralização do governo do estado, que ele cria, por força de lei, uma região administrativa regional, chamada região metropolitana. O estado determina, através de critérios, os municípios que vão compor. E o que é? A região metropolitana, ela passa a existir quando? Quando você tem um conselho de desenvolvimento, que é composto por prefeitos e autoridades constituídas. Você tem um conselho consultivo, composto pela sociedade civil, pelo movimento sindical, movimento popular, associações comerciais, entidades ambientais, universidades, que vão discutir também, de maneira concomitante, demandas ligadas ao transporte, ao meio ambiente, à educação, à saúde, de forma regional, irmanada entre esses municípios. E você tem que ter uma agência de desenvolvimento, que é um corpo político, técnico, operacional, que também tem que ser criado por força de lei,
uma agência de desenvolvimento com técnicos e políticos que vão dar forma, né, concretizar os projetos e as demandas discutidas, e você tem que ter um fundo, ou seja, uma conta comum desses municípios, em que vai receber dinheiro dos próprios municípios, do governo do estado, da União e de outras instituições que possam participar desses projetos. Então, é isso que vai acontecer quando criar. Em que fase nós estamos? Nós estamos na fase foi feita uma audiência pública na cidade sede, em São José do Rio Preto, organizada pelo governo do estado, para ouvir sugestões. Eles abriram uma plataforma que tem até, se eu não me engano, dia 6 agora, para fazer sugestões. Eles terminam o projeto, né, com essas sugestões e envia para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí ele tem que ser aprovado. Para virar lei, tem que passar na Casa de Leis, ser aprovado na Casa de Leis, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí ali pode sofrer alterações, que aí o Poder Legislativo tem autonomia para fazer alterações no projeto. Né? Pode também fazer uma outra audiência pública e depois aprova o projeto, volta para o governo do estado, ele sanciona a lei ou faz algum veto parcial, volta para casa de novo, ou ele sanciona depois de passar pela Assembleia e está valendo. Vamos lá. Agora, o mais importante, que as pessoas sempre perguntam, o que isso traz de bom para mim, para minha cidade? Vou dar um exemplo prático. Quando o governo do estado, há alguns anos, ele instituiu o passe livre, o benefício do passe livre estudantil intermunicipal, ou seja, se você mora em Mirassol e estuda em Rio Preto, você não pagaria pelo transporte, seria subsidiado pelo estado. Se você mora... Isso sempre dentro da rede... Só que esse benefício ele só aconteceu para as regiões metropolitanas. Então, esse é um benefício, por exemplo, de cara que nós vamos ter. Quando a gente virar região metropolitana, o estudante das cidades todas envolvidas, eu vou falar algumas, né, que está envolvido. Guapiaçu, Ipiguá, Mirassol, Bálsamo, Tanabi. Né? Esses estudantes, quando vierem para Rio Preto, por exemplo, ou para Monte Aprazível estudar, sai de uma cidade e vai para outra, onde tem universidade, ou também sai de Rio Preto e vai estudar em Mirassol, ele não vai pagar transporte. Por quê? Porque quando o governo do estado deu benefício, ele só deu para regiões metropolitanas. E aí me dá a oportunidade de falar sobre, antes de seguir mais alguns exemplos do benefício que ela pode trazer, falar de uma injustiça que foi feita com a nossa região, Adriano, em 2013, quando nós aprovamos um projeto de minha autoria na Assembleia Legislativa por unanimidade, que constituía a região metropolitana. Foram 2 anos de debate, audiências públicas, discussão regional, fiz audiências públicas em Monte Aprazível, em José Bonifácio, em Ibirá, em São José do Rio Preto, na Associação Comercial, na Assembleia Legislativa de São Paulo, criei uma frente parlamentar, criamos argumentos técnicos para ser aprovado nas comissões de Justiça, de Finanças, de Assuntos Metropolitanos e, por fim, no plenário, em 2013. Depois de 2 anos de muita luta, nós aprovamos. O que o governador Alckmin fez? Ele vetou o projeto. E pior, poderia ter vetado, falou, tudo bem, a iniciativa é boa, eu vou vetar, mas vou enviar um substitutivo para a Assembleia, né, para aprovar. Não, ele vetou, porque ele argumentou que Rio Preto e essas 30, 35 municípios que eram discutidos à época não cumpriam critérios para se constituir como região metropolitana. Na verdade, era uma perseguição política a mim, um desprezo à região, né, não acredita no potencial da região, e uma grande incoerência, porque o mesmo governador que vetou o meu projeto, que criava em 2013 a região metropolitana de Rio Preto, foi o governador que enviou para a Assembleia o projeto que criava de Ribeirão Preto, que criava de Sorocaba, criava de São José dos Campos. Ou seja, a nossa região ela não tem potencial, ela não tem importância como essas outras regiões têm. Então, foi uma grande injustiça, que agora, mesmo de maneira tardia, está sendo reparada. O atual governador resolveu reorganizar o Estado e se atentou, né? A discussão que a gente tinha feito, ela ficou viva, ela se manteve viva, e agora ele manda o projeto criando a região metropolitana, né, de São José do Rio Preto.
Então, é um passo muito importante. Eu dei o exemplo do transporte, que foi um benefício que só foi para regiões metropolitanas, mas eu vou te dar alguns outros. A questão, por exemplo, da terceira faixa. Vamos falar sobre mobilidade interurbana. A terceira faixa da Washington Luiz, do trecho Cedral até Mirassol. Se a gente tivesse constituído uma região metropolitana, isso aí já estava pronto, Adriano. Porque a nossa força de mobilização regional seria tão grande que o governo teria tomado lá atrás a medida que está tomando agora, está indo para cima da concessionária, do Triângulo do Sol. Ou vocês fazem a obra ou nós vamos rever o contrato. É o que deveria ter feito. O governador preferiu vir aqui anunciar a obra umas 2, 3 vezes e nunca concretizou. Uma outra questão muito importante. Nós precisamos de um plano diretor regional para preservar o nosso meio ambiente. Esse governo do estado é uma vergonha. Nós temos uma floresta aqui, ó, inclusive que Mirassol, parte dela está no município de Mirassol, que é a floresta do Noroeste Paulista. Onde a gente precisa dialogar sobre isso, colocar essa luta que é muito importante. A estação ecológica, né, muito importante. Ela foi incendiada. Ela não tem um plano de monitoramento. É o mínimo. O Estado delegou para a Unesp a gestão desse espaço e não deu um centavo para a Unesp montar o monitoramento. O prefeito Edinho Araújo assistiu, né, de camarote, não fez nada. Ele é um omisso. A culpa é dele por ter sido do governo do Estado, por ter acontecido esse incêndio. Se ele foi acidental ou não, pouco importa. Se ele foi um gesto criminal ou acidental, pouco importa. Se você tem monitoramento, isso teria sido evitado. Então, imagina se tem uma região metropolitana forte, com envolvimento dos ambientalistas, de fato um fórum democrático. Você acha que isso aconteceria? Jamais. Ou seja, nós estamos atrasados em relação a outras regiões na discussão regionalizada, porque nós precisamos de um plano diretor para evitar crescimento desordenado das cidades. Você quer evitar empreendimentos em lugares onde você vai matar nascentes, vai destruir o meio ambiente. Então, é necessário olhar para isso, né? Você estimular um plano que estimule a agricultura familiar, que combata a monocultura, que acaba, que devasta, que prejudica o meio ambiente, né? Que não garante qualidade no ar que a gente respira. Então, são discussões que a gente poderia estar fazendo de uma forma muito concreta. A questão mesmo da educação, né? Nós não temos uma universidade federal aqui. Olha o potencial que nós temos. A gente poderia estar brigando por mais cursos na Unesp, na Universidade Estadual, por mais envolvimento da Unesp na vida da comunidade, porque ela quer fazer isso. Os prefeitos não conseguem dialogar, não conseguem trazer a universidade para essa discussão. E não temos um campus de uma universidade federal. É uma pauta da região metropolitana. Aterro sanitário, a coleta e o destino do lixo, ele encarece muito o orçamento, ele ocupa um pedaço importante dos orçamentos da cidade. Por que isso? Nós não temos um plano de reciclagem, né, de resíduos sólidos, e nós não temos aterros aqui. E o município, esses municípios menores, eles não têm, até um município grande, não tem condição de construir sozinho um aterro. Agora, você tem a região metropolitana, você pode fazer um consórcio entre os municípios, construir aterro ou aterros sanitários adequados, respeitando o meio ambiente, e você vai diminuir muito o custo do lixo, da coleta e do destino do lixo, se você tem um aterro mais perto. Se você agrega a esse projeto do aterro sanitário, você estimula cooperativas do município para fazer a reciclagem. Então, olha, Adriano, são muitas possibilidades que existem que interferem na vida concreta. E outra, o Estado está anunciando que ele pretende entrar com 70% do recurso. Se, por exemplo, a gente tem um projeto, construir um aterro sanitário para atender 10 municípios. Ele vai ficar estou chutando aqui, de repente, em 10 milhões para construir. Então, os municípios vão entrar com 3, a região metropolitana, né, vai entrar com 3 e o Estado com 7. Então, essa é a paridade que o governo está propondo. Então, olha o tanto de projeto que a gente não pode realizar, né? Nesse momento, por exemplo, por que a gente não discute, e a gente não precisa esperar a região metropolitana para começar a fazer o debate? Por que a gente não discute um programa emergencial regional, estimulando os prefeitos de Mirassol e de São José do Rio Preto a fazer transferência de renda nesse momento de pandemia terrível? A transferência de renda vinculada ao comércio local. Ou seja, né, você cria um programa de transferência de renda
que não seria um auxílio só, apenas um auxílio emergencial, ele tem que ser um auxílio permanente. Programa de transferência de renda vinculado ao consumo local, do comércio local ou regional. Então, são programas que a gente tem que estar discutindo, né? Porque não é só obras. Nós temos que também discutir a principal obra, que é a civilidade, que são as relações humanas, a preservação da vida. E isso nós vamos discutir. Então, agora é o seguinte, o governo do estado, ele tem um vício de lançar programas e não executar. Então, a região metropolitana, ela já demorou muito tempo para dar esse passo, ela não é concretizada, que eles tratam as coisas como se tivesse concretizado. Não. Então, uns passos. Então, nós precisamos estimular para que isso ande muito rápido, né? Eu acho que eu já falei demais nessa introdução, queria abrir a palavra para você e para outros aí que estão participando. João Paulo, é totalmente compreensivo que você fale muito sobre essa conquista que está se apresentando, né, que é a configuração, a constituição da nossa região metropolitana. Que você é um entusiasta dessa causa, você foi quem dialogou com a Assembleia e com inúmeras cidades para poder tornar este verdadeiro sonho para a nossa região possível, né? Então, na sua fala, você já apresentou inúmeros, mas não todos, os benefícios de uma constituição de uma região metropolitana, já estendeu até para possibilidades de projetos importantes visando a distribuição de renda do povo aqui da nossa região, do Noroeste, inclusive para uma recuperação econômica a médio e longo prazo. Acredito que essa sua fala em relação à transferência de renda, ela é importantíssima e tem que ser levada adiante, porque não basta nós combatermos a pandemia neste primeiro momento e depois achar que vai ficar tudo bem. Muita gente fechando empresas, muita gente perdendo seus empregos, queda nos rendimentos das famílias. É preciso que o poder público se faça valer neste momento e auxilie estas pessoas a poderem retomar, né, o seu crescimento e a sua autonomia também financeira. João Paulo, muita gente pergunta, e muita gente afirma também isso, em relação à criação da região metropolitana. Esses dias eu até vi um comentário na rede social de alguém falando assim, pronto, agora pode fazer um lacinho em Mirassol e entregar para São José do Rio Preto. Muita gente pensa isso. O que você tem a dizer em relação a essas afirmações, de que vai entregar autonomia, de que vai perder espaço em relação a isso? Olha, talvez seja um receio natural, Adriano, que ele parte às vezes, de um desconhecimento, porque é um debate muito importante, mas ele é pouco feito. Então, às vezes, as pessoas não têm a informação. E até porque nunca teve um gesto de Rio Preto. O maior exemplo de que a região metropolitana ela é boa para todo mundo, especialmente para os municípios menores, que nunca você teve um prefeito que quis criar a região metropolitana, que, na verdade, você vai dividir poder e prestígio. O que mais... olha, a Câmara Municipal parecia o Havaí, de tanto surfista que tinha, de tanta gente querendo pegar onda, né, numa ideia que eles nunca trabalharam, que eles nunca construíram. Né? E um exemplo disso é o prefeito de Rio Preto, né, de um oportunismo sem fim. Ele foi deputado várias vezes, apresentou um projeto bem mal acabado em 93, nunca lutou para ser aprovado, nunca tramitou, não passou em comissão, passou longe de ser aprovado, recuperou uma ideia lá que nunca tinha saído do papel, nunca tramitou e pegou onda. Agora, mais do que isso, ele foi deputado estadual, foi federal, nunca tratou isso como plataforma e mais. Foi 8 anos prefeito de Rio Preto e agora, né, mais 4 anos, 12, vai completar 16 anos no final do mandato. Em 12 anos como prefeito de Rio Preto, ele nunca fez uma única reunião com outros prefeitos para estimular a região metropolitana. Porque, na verdade, Adriano, porque o Estado também sempre ele resistiu a essa ideia, que é uma ideia municipalista, né? De defesa, de fortalecimento dos municípios, de centralização de poder, de recurso, de decisão, porque nós estamos num Estado que é gigante.
tanto de maneira geográfica, em extensão territorial, mas principalmente, né, em população, né, em arrecadação. O Estado de São Paulo é o segundo orçamento do Brasil e deve ser o terceiro orçamento, o segundo ou terceiro da América Latina. São Paulo é maior do que quase todos os países aqui da nossa América. Então, nós estamos falando de um Estado que precisa descentralizar, que precisa de dinamismo. Por que sempre teve uma resistência do Alckmin? Ele não quer descentralizar poder, não quer perder controle. Então, na minha cabeça, os prefeitos de São José do Rio Preto, os mais contemporâneos, recentes, nunca entraram para valer nessa discussão, porque nunca quiseram repartir. Eu vou dar um exemplo para essa pessoa que está com essa, ou essas pessoas que têm essa dúvida. Por exemplo, se nós fôssemos lutar por um campus de uma universidade federal, por que ela tem que vir para Rio Preto, por exemplo? Por que ela não pode ir para Mirassol ou para uma outra cidade que vai ajudar no desenvolvimento? Entendeu? Porque a gente vai começar a ter discussões, ter mais fraternidade e generosidade entre nós. Por que tudo tem que centralizar numa cidade só? Se a centralização numa cidade, a sobrecarga numa cidade é urbanisticamente nocivo, você tem que descentralizar. Você tem que repartir poder, até porque a cidade, quanto ela mais cresce, ela vai tendo mais problemas. Então, o desenvolvimento regional é muito importante por isso. Se a gente for discutir mais cursos ou um novo campus do Instituto Técnico Federal, a gente pode discutir numa outra cidade. E, por exemplo, o voto, isso que é o mais... Por que prefeito de Rio Preto nunca quis região metropolitana? Eu vou explicar agora de maneira muito didática. Porque a região metropolitana, ela vai ser composta por uma estrutura que o núcleo de decisão são os prefeitos, todos. Então, de uma hora para outra, o prefeito de Rio Preto, que acaba sendo, né, quase que um rei da região, e Rio Preto, que é pioneiro, é uma cidade muito forte, vai começar a discutir coisas num fórum com 30 prefeitos. Então, você percebe que vai depender muito de articulação, de bom senso, de solidariedade. Nós vamos trazer um novo aparelho público do Estado, da União. Vamos discutir em que cidade que é melhor. De repente, colocando nesse ponto aqui, nós vamos ajudar a desenvolver essas cidades. Então, essa generosidade, na verdade, né, porque Rio Preto já é uma cidade muito forte. Rio Preto tem que ser generosa com a região. Sabe por quê? Porque a base da economia de Rio Preto é prestação de serviço e comércio. Tem indústria, tem outros segmentos, é óbvio que tem. Mas é prestação de serviço, que é muito amplo, e o comércio. Quem que faz de Rio Preto uma potência econômica por conta desses dois segmentos? Só o consumidor de Rio Preto? Só o cidadão de Rio Preto? Não, da região. Se você for em algum shopping em Rio Preto, qualquer hora, você começar a prestar atenção nas placas de carro, você vai perceber que um monte, né, às vezes até a maioria, é da região. Se você vai aqui num polo médico, clínico aqui, num dos bairros que são polos clínicos, e começar a prestar atenção, né, nas placas de carro, você vai ver que é da região. Ou num sábado de manhã aqui em São José do Rio Preto, vai no calçadão e começa a conversar com as pessoas, são pessoas da região. Nas universidades, eu que tive a oportunidade de estudar numa universidade aqui de Rio Preto, 70% da minha sala de aula eram pessoas da região. Ou seja, Rio Preto recebe muito da região. Então, na verdade, Rio Preto tinha que liderar um processo de desenvolvimento regional para devolver essa potência toda para a região. Nesse caso, quanto mais a gente distribuir, mais forte todos nós vamos ficar. Então, esse é o conceito da região metropolitana. Por isso que eu trato como oportunista, né, um adjetivo até leve, para quem nunca fez nada, porque tem que ser colocado. A gente tem que... Política é isso. Você fala de tudo e tem que falar da política também, para as pessoas perceberem. Né? Que bom que estão apoiando agora. Pena que quando tiveram oportunidade, né, tiveram muita oportunidade de defender, nunca defenderam. Agora que vai ser uma realização, eles entraram para valer. Por isso que nós precisamos entrar também. Por isso que nós precisamos entrar também. Porque você tem que entrar para ajudar, entrar para embaçar, para atrapalhar o processo, não. Então, o que mais tem é a gente querendo atrapalhar, não dividir poder, não dividir prestígio. E nós não, nós queremos socializar, né, poder, recurso, capacidade de gerenciar as coisas com toda a região.
Muito bem colocado, João. Você tocou numa característica da região metropolitana e do desenvolvimento dessa possibilidade, desse projeto, com uma palavra muito importante, que é solidariedade, né? Nós vimos que, de fato, o desenvolvimento de Rio Preto se dá pelo consumo proveniente das cidades no entorno, inclusive com mão de obra, né? A mão de obra das cidades que vão produzir, que vão desenvolver a cidade de Rio Preto em vários segmentos, no segmento de serviços, também os segmentos industriais, enfim, nós vemos que há essa troca. De fato, é momento, então, de nós socializarmos essas possibilidades, inclusive com consórcios em vários segmentos. A gente estava dialogando antes de entrar no ar aqui sobre segurança pública também, que com certeza vai dar uma bela melhorada nesse quesito, especialmente aqui em Mirassol, que nós não temos um contingenciamento da Polícia Militar, um contingente muito amplo, né? Então nós temos esse déficit aqui, não temos uma guarda municipal, que seria também uma possibilidade de criação da guarda metropolitana, como ocorre em outras áreas do estado de São Paulo, e que funcionam muito bem, não é, João Paulo? Sim, é um outro debate importante. Segurança pública não é simples, né, Adriano? É um debate muito, muito complexo, porque ele envolve um conceito de polícia que nós temos no Brasil que ficou para trás, né? Pouquíssimos países do mundo você tem a polícia dividida como a nossa, né? Você tem uma polícia, na verdade, todos os países que tiveram êxito no combate à violência, num plano de segurança, um plano preventivo de segurança com êxito, eles têm uma guarda unificada, e ela é civil, ela não é militar. Então, discutir uma guarda, né, metropolitana, da região metropolitana, ela é uma discussão que cabe, só que ela não é tão simples. Porque quando você cria uma guarda municipal, por exemplo, você tem que ter todo um plano de ação, de valorização dela, porque senão ela pode chocar, ela não pode interferir, atravessar um pouco a função dela, não pode chocar com a polícia militar, com a polícia civil. O que não significa que as guardas têm que cuidar apenas de próprios públicos, né, e ficar refém, muitas vezes, de uma insignificância, que é o que eu acho que acontece em Rio Preto, ela é subutilizada. Nós temos uma guarda potente, né, com pessoas muito preparadas, que ingressaram para o concurso público, que continuam estudando, gente com muita vocação para esse tipo de trabalho, e nós não temos uma central de inteligência, uma central de monitoramento, né, um plano preventivo, um envolvimento com a comunidade, conselhos de segurança de bairros, que seria fantástico, né? Porque a guarda teria informação, né? O grande empoderamento de uma guarda municipal, na minha opinião, não é o armamento. Não é ela ser armada, e sim ela ter conhecimento, ela ter inteligência, né, envolvimento comunitário, ela ter a cidade na cabeça, ela ter capacidade de monitoramento, de agir rápido e mais, capacidade de articulação institucional com as outras polícias, né, que seria muito importante. Então, discutir um plano regional de segurança cabe também na região metropolitana, especialmente quando você detecta, né, um perfil de que você tem, às vezes, tem um perfil de crime continuado, alguma coisa que está ligada à região, que você consegue facilitar, né, discutir de maneira mais, repito, né, eu nunca costumo vender ilusão em relação à segurança pública, porque ela depende muito do plano nacional, especialmente estadual, para acontecer, para ter êxito. A guarda, ela pode ter um papel preponderante, fundamental, mas ela tem que ser empoderada para isso. E o empoderamento não é apenas você armar a guarda municipal. Eu tenho até muita dúvida sobre esse processo. Eu acho que esse seria a última etapa, se a gente avaliasse, falando no caso de Rio Preto, que ela seria ser armada, seria a última etapa. Primeiro, você tem que ter um plano, de fato, né, de segurança, um plano municipal de segurança pública, em que a guarda tenha, né, capacidade de monitorar e de inteligência. Muito bem colocado, até porque dentro disso que você está dizendo, não adianta nós reproduzirmos políticas ultrapassadas, né, visando novos resultados.
De fato, a política de segurança pública no Brasil ela precisa ser revista em vários níveis, né? E realmente é uma questão bastante delicada, porque acaba fugindo da regionalização, né? A gente precisa dialogar com maiores, né? Em maiores níveis, maiores âmbitos aí, em relação a tudo isso. Agora, João Paulo, no que diz respeito à saúde, né? Hoje nós sabemos que a região de São José do Rio Preto, ela é uma região muito forte no que tange à saúde, é referência nacional, né? Com grandes hospitais, enfim, especialidades médicas. Como que isso poderia ser redistribuído, readequado? A gente está vivendo uma pandemia, que é um momento terrível da nossa geração, e que a gente está vendo, infelizmente, o nosso sistema de saúde regional colapsar. Como que nós poderíamos ter um novo modelo de saúde pública dentro de uma região metropolitana, nesse novo contexto que está se configurando? Adriano, quem fala muito bem sobre isso, eu acho que você até já fez uma live com ele, é o Cacau Lopes, que é médico. Beijo, Cacau. É professor aqui da FAMERP, foi secretário de Saúde Municipal aqui em São José do Rio Preto. E ele sempre foi um entusiasta da criação da região metropolitana, porque ele sempre fez esse debate, né? E também, para dar um exemplo para você, ele sempre fala que tem um hospital que está desativado, que é o Hospital Nossa Senhora da Paz, aqui em São José do Rio Preto, né, perto do shopping. Tem muito problema de demanda judicial, mas o Cacau sempre falou, né? Se você tem a região metropolitana, você tem um hospital praticamente assim, muito. Você tem um esqueleto dele pronto, ele foi um hospital, ele poderia atender a região, por exemplo. E também aumentar. Agora tem um problema em Rio Preto, viu? Que tem uma fantasia, Adriano. Rio Preto é um polo médico, é uma das cidades que tem o maior número de médicos por habitante. No entanto, é uma saúde estruturada para a iniciativa privada, para que tem plano de saúde, nem dependendo do plano. Então, a população de Rio Preto está passando um perrengue muito grande, até porque os indicadores da pandemia em Rio Preto são dos piores do Brasil. Você vê a contradição? Você vê a contradição gigantesca? O hospital de base, por exemplo, sabia que ele faz internação da região, né? A não ser que tenha uma complexidade, trauma, coisas mais delicadas, ele atende Rio Preto. Mas internação pelo SUS, quem faz em Rio Preto é a Santa Casa, prioritariamente. E quem ajudava nesse era o IELAR, que fechou, que o prefeito Edinho deixou fechar aqui, né, por pura implicação política. Se o hospital tinha problema, resolve. Se tinha gente que estava sendo mau gestor, resolve, processa, se teve corrupção, enfim. Mas não deixa fechar um hospital numa cidade desse tamanho, com a necessidade que nós temos. Então, a realidade da saúde em Rio Preto é um pouco fantasiosa, porque ela é boa para alguns, mas para a grande maioria, especialmente para quem depende, né, do SUS aqui, da estrutura pública de saúde, está com muita dificuldade, especialmente na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Né, com a superlotação dos leitos, com uma demanda muito grande por conta de pacientes com Covid, você começou a retardar ainda mais pessoas que estavam na fila para exames, né, seríssimos, delicados, com urgência, interrompeu tratamentos. Assim, é uma calamidade, é muito triste o que está acontecendo. Sei que não é só em Rio Preto, mas aqui a situação foi um pouco pior por conta do descontrole absoluto. O Cacau deve ter falado isso na live que ele fez. Rio Preto é uma das cidades da América Latina inteira que você tem mais risco de pegar e morrer de Covid. Rio Preto perdeu mais de 1.150 pessoas. Isso, assim, números oficiais, foram aqueles que morreram, que não foram diagnosticados, que não deu tempo de fazer teste. É muito triste o que está acontecendo aqui. E uma grande contradição, porque é uma cidade estruturada, você tem toda a razão, tem uma estrutura de saúde invejável, tem um hospital estadual maravilhoso, tem 3 faculdades de medicina, né, uma faculdade agregada, uma fundação agregada a um hospital super equipado, com profissionais maravilhosos. No entanto, isso poderia ser muito mais potente para Rio Preto e para a região.
mas também é vítima de muito direcionamento privado da saúde, de muita incompetência, morosidade e esquemas. Infelizmente, existe em todos os segmentos e também na saúde, que é para desviar mesmo a potência pública para a potência privada. Você potencializa, você turbina, né, os planos de saúde e esvazia completamente a rede pública de saúde. Então, aqui é uma calamidade. A gestão da pandemia é um crime, é um crime. E um governo que em dezembro, Adriano, não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem disso, questionei, vamos entrar com uma representação, eles gastaram R$300 mil numa propaganda que tinha como no seu bojo uma das frases principais dizendo o seguinte: Rio Preto está vencendo a Covid. Isso em dezembro. Olha onde estamos agora. Gastaram dinheiro. Não sei qual foi o gênio que criou a frase e qual foi o gênio que aprovou a frase e gastou dinheiro público, ou seja, propaganda enganosa, criminosa, induzindo ao erro as pessoas. É tudo para dar uma sensação de que estava sob controle. Não é isso que nós estamos vivendo aqui. Então, tá vendo como tem que ter região metropolitana, até para a região ficar sabendo a verdade. Rio Preto deu um péssimo exemplo para a região. Um péssimo exemplo para a região. Descontrolou, fez tudo errado. Não teve um plano eficiente durante a pandemia. Tanto é, eu não tô mentindo nem fazendo politicagem aqui. Eu estou falando em cima de dados concretos. Rio Preto tem um dos piores indicadores do Brasil na gestão da pandemia. É lamentável tudo isso que a gente está vivendo. Todos os dias a gente ouve algum absurdo em relação à pandemia, muito por influência de frases como a que você denunciou aqui. Rio Preto está vencendo a pandemia. É um absurdo a gente ter que lidar com esse tipo de situação. Hoje mesmo, eu ouvi um conhecido dizer que morreu pouca gente. Se você pegar o número total, aqui em Mirassol, total de cidadãos e o número de pessoas que morreram foram 83, 84, morreu pouco, sabe? Eu fico muito mal com esse tipo de situação, porque a gente vê o sistema de saúde colapsando. Isso que você falou em relação à saúde privada, e essa lógica ficar se reproduzindo e sendo vendida como uma ilusão para a população. Porque o que eu disse aqui é meio que o senso comum da nossa região. Rio Preto é referência em saúde. Mas ninguém leva isso em consideração. Acho que é referência na saúde privada, que está sendo induzido a isso, e enquanto as pessoas que não têm plano de saúde, que dependem do SUS ou de outras maneiras para fazer a sua saúde preventiva, ou até mesmo a saúde de urgência, não tem essa possibilidade. Então, a gente está vivendo um momento histórico, um momento em que nós sabemos que a história vai atribuir honra e vai atribuir também desonra a muita gente. Isso vai ser cobrado lá na frente. A gente vai olhar para trás e vai falar, olha, de que lado que você estava naquele período? Do lado de quem estava relativizando a morte, abrindo leitos, região afora, para não retroagir no Plano São Paulo, que nós sabemos que isso ocorreu muito no final do ano passado, de a cidade de Rio Preto, a região ficar abrindo leitos, correndo, para que não chegasse a uma determinada porcentagem de ocupação, para não retroagir a fase laranja, a fase vermelha e continuar fingindo que estava tudo bem, enxugando o gelo. Então isso é uma coisa que me toca, porque a gente está desde março do ano passado, desde o início da pandemia, lutando contra ela aqui em Mirassol, com ações de solidariedade, arrecadação de alimento, distribuição. E o que a gente vê é que isso está sendo aprofundado. As pessoas não estão aderindo às restrições, a todas as orientações de saúde dos órgãos competentes, e elas não se dão conta de que a crise ela não é só econômica. Enquanto houver pandemia, vai haver desemprego e vai haver crise econômica. Nós precisamos focar no problema de saúde, na questão de saúde pública que nós estamos vivendo, e não no entorno. Obviamente que a economia é importante, obviamente que os empregos são indispensáveis, mas gente morta não convive.
Gente morta não gira a roda da economia. E é nisso que nós temos que focar. A defesa da vida, né? A defesa da superação desse desastre histórico que a gente está vivendo. Bem, João Paulo, nós estamos com 40 minutos aqui. Adriano, posso fazer uma pergunta aí, só para fazer uma reflexão sobre o que você falou do seu amigo que disse que foi até pouco, né? Talvez a pessoa, porque os números são tão alarmantes, e quando ele olha para Rio Preto, ele deve fazer essa conta triste, né? Uma conta muito triste, mas a banalização da vida. Quantos habitantes tem em Mirassol hoje? 60 mil habitantes. Quanto? 60, né? 60 e um pouco, aproximadamente. Quantos morreram oficialmente? Eu estou com dado atualizado, mas já passa de 81, 82. Já estamos com uma morte. Da última vez que eu me debrucei para fazer essa conta, e assim, eu sempre fico muito mal quando eu faço ela, nós estávamos com uma morte a cada 750 habitantes. É um patamar de Itália no pior momento da pandemia. Então, deixa eu te dar um número agora, para a gente ver como é que estão as coisas. 83 pessoas, né, numa cidade de 60 mil habitantes, é um absurdo, é uma tristeza. Né? Você cria um abismo afetivo. E todo mundo conhece alguém, né, que morreu, é uma tristeza. Rio Preto tem aproximadamente 450 mil habitantes, pouco mais, pouco menos, né? Então, ou seja, Rio Preto é 7 vezes maior que Mirassol. Se a gente calcular 7 vezes 83, vai dar aproximadamente 500 e poucos, né? Então, ou seja, se Mirassol é uma tristeza sem fim, né, com esse número, se você fosse aplicar a proporcionalidade disso em Rio Preto, você teria 581 vidas, né, ceifadas pela pandemia. Sabe quantas pessoas morreram em Rio Preto? 1.135 pessoas, Adriano. Então, você está vendo? Mirassol foi muito ruim na gestão da pandemia. Rio Preto foi uma tragédia absoluta na pandemia. Eles tinham que ter vergonha, eles tinham que estar pedindo todos os dias, né, desculpa pública para as famílias que perderam, né, os seus entes, as suas mães, seus pais, seus filhos. Tinha que estar pedindo desculpa, junto com o presidente da República, esse criminoso, esse assassino, né, que colocou o país no buraco que está. É isso, João Paulo. Aqui eu acabei de confirmar o número, são 85 óbitos confirmados em Mirassol. 85. Então é isso. Se você aplicar a mesma proporção em Rio Preto, né, na média, você teria 580, 600 mortes. Tem o dobro em São José do Rio Preto. O dobro. É um absurdo, é um assunto pesado, que sempre deixa a gente bastante revoltado por estar vendo tanta ingerência em vários níveis aí do poder público brasileiro e também do Estado e municipal, que acaba fazendo a inversão de valores e acaba fazendo com que muita gente morra. Não tem outra forma de colocar. Bem, estamos aqui chegando já a 45 minutos de bate-papo. E muito bom o nosso bate-papo. Eu queria já agradecer mais uma vez todo mundo que está acompanhando, que está compartilhando, que está deixando o like. Hoje eu estou usando minha nova página no Facebook, por isso que está transitando poucas gente aqui, mas a gente compartilhou com todo mundo. Vai estar nas nossas outras páginas também, vai continuar aqui nas redes sociais para você rever esse bate-papo, que é muito importante. João Paulo, no que diz respeito à cultura, que é algo que você atua de maneira brilhante aí em São José do Rio Preto, através do Centro Cultural Vasco, hashtag Saudade Vasco, como que a região metropolitana pode fomentar a cultura regional, como que isso pode ser expandido? Você sabe que muitas coisas já acontecem, né? Especialmente essas que
que estão ligadas aos valores humanos, que depende muito da capacidade humana de se rearticular, que não depende muito de recurso, de poder público, elas já acontecem, né? E a cultura é uma dessas. A relação comercial, né, entre as cidades, elas já acontecem, entre os cidadãos já acontece. A relação educacional já acontece, a relação à experiência da saúde já acontece, e da cultura também. Então, nós temos uma grande articulação entre os agentes culturais da região. Eu percebo aqui em Rio Preto, né, pelo Centro Cultural Vasco mesmo, é onde eu sou um dos idealizadores, né, tem um conjunto de pessoas que fizeram parte daquela história. Eu tenho aqui o orgulho, a felicidade, um privilégio de ter participado dessa idealização que se consolidou, deu certo. É um centro cultural potente, que agrega todos os segmentos de cultura, e é um centro cultural que tem envolvimento com a comunidade, que faz feira de produtos orgânicos, né, que dialoga com vários segmentos, que tem muita atividade política formativa das mais diferentes matrizes ideológicas de esquerda, obviamente, progressistas, e também uma atividade cultural permanente. Uma das atividades que o Vasco tem, além de educacional, você mesmo chegou a participar da discussão inicial do cursinho do Vasco que existiu ali, foi suspenso agora pela pandemia, a gente pretende voltar assim que possível, e o Vasco ele chegou no seu auge assim de manifestação cultural popular no Carnaval de 2020, com 20 mil pessoas por dia. Foram 2 dias, uma matinê, né, que tocou os combinados, uma matinê belíssima, assim, tinha umas 6 mil pessoas na hora da matinê, família, aquela multidão de crianças, e depois à noite foram 2 dias. Segundo a Polícia Militar, não são os organizadores, não. Segundo a Polícia Militar, teve 20 mil pessoas por dia. Ou seja, um carnaval gratuito, sem uma ocorrência, né, fantástico, com várias manifestações artísticas e com prata da casa. As mais variadas bandas, músicos que fizeram esse carnaval, tocaram com essa multidão de pessoas, né, sempre o Vasco ele leva um tema. Desde que o Centro Cultural existe, o Bloco do Vasco existe, já homenageou o teatro, né, atores, já homenageou escritores, pessoas ligadas, sambistas, ligadas à escola de samba, à cultura do carnaval. E o penúltimo foi a homenagem a Marielle. O antepenúltimo, há 3 mulheres aqui que são militantes de direitos humanos, depois a Marielle, e a Beth Carvalho foi homenageada no carnaval passado. Então, esse envolvimento cultural, ele existe. E eu estou falando isso por quê do carnaval? Porque era um monte de gente da região. Como eu exerci o mandato de deputado durante 8 anos, eu tenho muito conhecimento na região, muita gente me conhece, e eu encontrava as pessoas ali da região, né, participando desse carnaval. E um carnaval que preserva muito a cultura popular brasileira, né, e prestigiou os artistas da cidade e da região. Enfim, a cultura é o que salva, viu, Adriana? Porque a gente já existe enquanto grande metrópole culturalmente, porque esse intercâmbio é permanente e ele não depende do poder público para acontecer. Maravilha. É isso, cara. E a cultura é a identidade de um povo, e nós precisamos defendê-la, precisamos fomentá-la, e sempre buscando novas formas de atuação, novas formas de fomento, para que isso alcance os 4 cantos da cidade, os 4 cantos da nossa região. E, João Paulo, já foram 50 minutos aqui de bate-papo. Acredito que quem acompanhou conseguiu entender mais ou menos como se dá uma região metropolitana, a importância dela, o potencial de desenvolvimento que essa realização, que essa conquista que começou com você, com a tua luta, com o teu engajamento, com a sua articulação lá na Alesp, uma presença muito importante para a nossa região, lá na Assembleia Legislativa, e que agora vai vir a ocorrer, repito, graças à sua atuação, graças à sua força política. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez
a sua disponibilidade em estar aqui batendo um papo com a gente, falar desse seu projeto, falar de outros projetos também, denunciar quem tem que ser denunciado, é assim mesmo que se faz política, e vamos em frente, companheiro. Pela região metropolitana, por Rio Preto, por Mirassol e por toda a nossa região. Obrigado, Adriano, e quero assim, aproveitar e fazer uma saudação especial a você e a todos os militantes do PSOL e das causas aí dos direitos humanos, do meio ambiente, que eu percebo, eu acompanho pelas redes sociais, um trabalho muito legal, e vocês estão revigorando uma cidade tão importante que estava há tanto tempo entristecida com a realidade política, com as decepções de sucessivos governos, muito distante do povo, às vezes também com muitos equívocos administrativos, até esquemas de corrupção no passado que existiu muito. A cidade foi ficando muito distante da vida política. E vocês mostram um vigor agora, esse acompanhamento. Você deu um exemplo hoje, compareceram na Câmara, evitaram momentaneamente, pelo menos, a aprovação de um projeto que depois encontra vida. E isso é muito importante, sabe? Esse trabalho, e é assim mesmo, é assim que nós vamos recuperar a nossa democracia, para poder sair desse buraco que o país entrou. É isso, João. O tema da sua campanha, vereador, é um tema muito bonito e que inspira a gente, que é estar mais perto do povo, estar mais perto da gente. Mais perto da gente, é isso mesmo. Estar mais perto da gente. E a gente acredita que política se faz dessa maneira, dialogando com as pessoas, dialogando com quem pensa diferente da gente. Obviamente que tudo tem limite também, atentar contra a vida, atentar contra os direitos sociais e individuais das pessoas, aí tem a justiça e tem a lei para lidar com essas pessoas. As pessoas que pensam em projetos diferentes, acho que cabe o diálogo, é importante, mas nós precisamos revigorar a política, trazer as pessoas para o centro do debate, para que elas sejam protagonistas, mais uma vez, das decisões políticas, das decisões públicas da nossa cidade e da nossa região. Então, conta com o nosso apoio, conta com a gente, João Paulo, essa construção é nossa, e estamos juntos. Valeu, Adriano. Muito obrigado aí. Um abraço a todo mundo que nos assistiu. Valeu. Valeu. É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A live vai continuar nas plataformas, na rede social. Vou colocar no canal no YouTube também, para vocês poderem compartilhar, assistir novamente, mandar suas dúvidas nas nossas redes sociais. A gente está aberto para o diálogo, tá já, gente? Muito obrigado e a gente se vê na próxima.